com o senhor hoje nessa live. É um prazer imenso. Maravilha. Fico feliz também porque hoje ele trouxe um convidado Companheiro de ilustríssimo. peso. Gente de peso aqui no teclado aqui. Rodrigão, tudo bem, Rodrigo? Rodrigo, nós temos estava lembrando ele esses dias, queridos, uma história antiga. Eu nem me lembro, nem vou fazer muita menção, viu, Rodrigo, de buscar muito atrás, não, para a gente não transparecer muito aqui questão de idade. Mas eu me lembro que o Rodrigo foi um instrumento muito poderoso da parte de Deus para a minha vida, para quando eu iniciei meu ministério de louvor. Então, o Rodrigo, ele não media esforço para estar conosco, e ele está aqui com a gente. Interessante, Isaac, conheci primeiro o Rodrigo, para depois imaginar que você existia, viu? Você veio a posteriori, a priori foi ele, ok? Queridos, nos desculpem, a gente atrasou aí uns minutinhos, nós estamos esperando o nosso querido irmão Tiago Mota, que vai fazer parte também aqui desse bate-papo aqui, na garagem aqui de casa. Não é a sala de bate-papo, é uma garagem de bate-papo. E a gente vai falar um pouquinho acerca do que está acontecendo nesses últimos dias, vamos refletir acerca de algumas questões bíblicas, e ele vai nos ajudar aqui também. Quero mandar um grande abraço no coração mesmo para todos os nossos irmãos ali da Igreja Matriz. Estou com muita saudade de vocês. Na verdade, queridos, eu estava relutando, falei, não vou fazer live, a gente, sabe, Isaac, vamos aguardar, porque a gente vai reunir novamente em breve. Mas, infelizmente, a gente não tem, assim, uma data para a gente poder voltar a reunir. Estamos aguardando aí, mediante decreto e outras coisas. E aí eu decidi hoje realmente fazer essa live aqui, convidar o meu querido Isaac, pastor Isaac, para estar aqui. Pastor Isaac é da igreja Church in Connection, é um grande amigo, e nós entendemos que em breve todos nós estaremos na glória no céu, sem placa de igreja, sem denominação. Yes. Não é isso, Rodrigo? Yes? Então, queridos, para iniciar, eu queria fazer uma breve oração, e a gente vai adorar ao Senhor. É importante a gente iniciar com a adoração. Enquanto isso, o nosso querido Tiago vai estar chegando também, que ele já está vindo, estava no trabalho, no hospital, e a gente vai daqui a pouquinho dar início aqui à nossa reflexão, amém? Você que está em casa, seja onde você estiver aí, com o seu computador, com o seu celular, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai eterno, nós queremos render-lhe toda a graça, toda a gratidão a Ti, e render a Ti nesta noite, ó Pai, a adoração. A nossa expectativa nessa noite, ó Pai, nessa conversa aqui, nessa live, nesse bate-papo, é que o Senhor se faça presente em nosso meio, de uma maneira extraordinária do Senhor. Nós estamos, ó Pai, cada dia mais sedentos de Ti, sedentos de estar mais próximos, mais íntimos de Ti. Queremos pedir, Senhor querido, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nos fortaleça, ó Pai, nesses tempos, ó Pai, tão distintos, tempos estranhos que nós vivemos. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale e ministre ao nosso coração, e ministre também no coração de todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. É o que nós pedimos nessa primeira ação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar, queridão? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, e é a Ele que nós rendemos adoração. Não há outro que se compare ao Senhor, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra se conheça outro nome a não ser o nome de Jesus. E por isso a Ele nós rendemos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque confiamos naquele que reina sobre todos. Ele reina sobre nós. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Obrigado, Senhor. Somos teus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Quero que você clame comigo para que os céus se abram sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade de Anápolis. Que o céu se abra sobre o estado de Goiás, sobre o Brasil, acima de tudo sobre as nações. Que o céu se abra e que Deus estenda o seu cetro de favor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 Aleluia. Aleluia. Ai, como a gente fica cheio da presença, como é bom Amém. adorar. Que se abram os céus. Estamos clamando para a nossa querida cidade de Anápolis, clamando pelo Brasil, clamando pelo mundo. Que os céus se abram, que Deus venha mover através do seu poder e sua graça. Não é isso, queridão? Como é Amém. que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Cheguei um pouquinho atrasado, mas Deus separa momentos ímpar, né? Para a gente estar celebrando a Ele, um momento de reflexão, de gratidão, para que a gente possa estar adorando, que não seja em comunidade, né? Mas que seja em forma virtual, que você possa ser alcançado, abençoado por essa ministração e que a visitação do Senhor seja presente aí onde você está.
que os louvores que possam ser tocados aqui possam tocar a sua alma. Estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus é Deus, continua sendo Deus. E que você seja abençoado nessa noite onde você está. Amém, queridão. Então, queridos, a proposta nossa inicial dessa live é para a gente conversar aqui um pouquinho sobre distinção dos tempos. Que tempos são estes, amados? E eu já com 45 anos de idade, 45 anos de vida, eu nunca vi algo parecido e de tamanha, digamos assim, magnitude, né? É algo que venha impactar não somente nossa cidade, nossa nação, mas impactar o mundo. Na verdade, amados, quando a gente verificou a iniciação da proliferação, né, desse vírus ali na Ásia, de certa forma a gente não imaginava que ia chegar a essa proporção de atingir todo o globo terrestre. Então a gente fica perguntando, meu pai, que tempos são esses, Tiago? Pastor Isaac? Tempos estranhos, né, irmão Rodrigo? Tempos estranhos. E a gente queria, nessa noite, passar para vocês alguma coisa acerca daquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Eu quero trazer algo aqui, mas como anfitrião aqui nessa noite, eu quero dar a honra aqui para os nossos convidados, pastor Isaac, depois o Tiago também vai trazer uma reflexão, e eu quero trazer algo da palavra, algo que Deus colocou no meu coração, para poder ser transmitido ao seu nessa noite. Pastor Isaac, e aí, queridão, que tempos são esses, amados? Como é que você, na revelação que Deus tem para você, que Deus tem dado a você, na revelação que Deus tem dado à igreja na qual você congrega, à sua liderança, lhe pergunto, que tempos são esses, amado? Eu acredito que essa situação não pegou Deus de surpresa, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas, e o Senhor, Ele tem o controle de tudo nas mãos, né? A gente não pode pensar que Deus perdeu o controle, porque, na verdade, isso não aconteceu. Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Nós que fomos pegos de surpresa por algo que a maioria, se não na sua totalidade, não esperava. Mas o que conforta meu coração é saber que o Senhor Jesus não nos isentou disso, dizendo em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra aflição, ela significa prensa de oliva. E quando eu olho para essa palavra, aflição, e vejo essa ideia de prensa, eu entendo que o mundo que nós vivemos hoje, e eu acredito que desde a época da igreja, a igreja primitiva, com a perseguição, por exemplo, ela vive pressão de todos os lados. A sociedade talvez não esteja preparada, ou avisada, ou alertada em relação às situações que podem vir sobre nós, mas a Bíblia já nos afirma que no mundo nós teríamos momentos difíceis e momentos complicados. Mas o fantástico disso tudo é que o Mestre, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. E a promessa, para mim, é maior do que qualquer situação contrária. Porque se Ele falou que estaria conosco, eu creio que Ele está conosco. E ontem eu ministrei uma palavra na quarta-feira, no culto submerso, né, da Church, sobre o Vale de Baca, o vale árido do Salmo de número 84. E quando o salmista está passando por aquele vale, o vale, ele te dá uma ideia de lugar difícil. Baca significa lugar de choro, deserto árido, vale das lamentações. E o interessante é que o salmista está dizendo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Se Deus permitiu a igreja, e se Deus permitiu as pessoas passarem pelo vale árido, pelo vale de Baca, e eu acredito que esse é o momento que nós estamos vivendo,
o vale árido, o vale difícil, aonde as situações têm se agravado dia após dia, ele também está nos fortalecendo. A força da igreja vem de Deus. E se eu tenho a Bíblia como meu livro de prática e regra de fé, eu preciso crer nessa força que vem de Deus. E é interessante que o vale, à medida que o salmista vai passando, ele vai descrevendo, ele fala da força, e ele fala que de bênçãos cobre aquele lugar de primeiras chuvas, as primeiras chuvas, e transforma aquele vale árido em um manancial de águas. O homem, por si só, ele não tem a capacidade de transformar o deserto em um manancial de água, mas Deus traz à existência aquilo que não existe. Portanto, antes de chegar a Sião, que é o ponto final da passagem do vale árido, o vale é uma realidade. E quando o salmista está passando por essa situação, ele fala, cujo o coração se encontra os caminhos aplanados. Os pés do salmista estão pisando no vale árido, mas o coração do salmista está com o caminho aplanado. Qual que é o entendimento disso que eu tenho, pastor Anderson? Que o crente, que o cristão, não é chamado para viver por aquilo que ele vê, por aquilo que é tangível, pela situação que ele está passando. E sabe qual que é o grande desafio da nossa igreja hoje? Ser desafiada na fé, porque o crente sim anda pela fé e não por vista. Então, esses dias que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos presenciando, de fato nos faz pensar numa fé que move o nosso coração a não firmar naquilo que é tangível, mas sim naquilo que não se vê. E, olhando também a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer, no capítulo 4, no versículo 6, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam apresentados diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, essa paz que vem de Deus, guardará seu coração, guardará sua mente. Sabe, é isso que nós precisamos entender em tempos difíceis. Eu não estou aqui isentando a gravidade da situação, mas estou evidenciando que aquele que prometeu estar conosco, de fato está. E se Ele está conosco, eu preciso crer que essa paz vai guardar o meu coração, vai guardar a minha mente. E o sentido da palavra guardar no grego, pastor, é interessante isso. Ela significa, ela é um termo militar. É como se soldados fossem colocados em volta de uma cidade para protegê-la de toda a ofensiva do diabo. E sabe o que eu mais tenho visto nos dias de hoje? No meio dessa aflição, no meio dessa dificuldade, o diabo afligindo os corações das pessoas com notícias temerosas, com situações que fazem nós pensarmos que o negócio vai piorar. Medo, né? Medo. Medo. E outra coisa, é um dado psicológico. O medo traz no coração do homem, no corpo do homem, a redução do sistema imunológico. Sim, é depreciado, né, o sistema imunológico. O sistema imunológico cai. É interessante. E aí o que acontece? Quando nós ligamos a TV, em muitos dos canais que nós temos na TV, trazem uma problemática de uma forma tão monstruosa que a gente pensa, estamos perdidos, vamos morrer. Acabou, a raça humana está extinta. Desespero total. Desespero total. E não é essa a verdade que a palavra nos traz. E a palavra, ela é confortante. Ela te dá esperança em meio à guerra. Ela te dá a provisão em meio ao deserto. No Vale de Baca, o salmista tem a força de Deus, ele tem a fé que o Senhor lhe proporciona, e o Vale também de Baca é conhecido como o Vale das Balsameiras, e o bálsamo é utilizado como remédio. Então, Deus também proveu remédio para aqueles que estão passando pelo vale. Agora, finalizando essa palavra, o que eu entendo acerca disso tudo? O vale é necessário passar para aqueles que estão chegando em Jerusalém. O salmista, quando ele está dizendo, está escrevendo e compondo esse salmo, ele vai dizer o seguinte: passando pelo vale árido, não é lugar de moradia. Não é um estado eterno. Passagem. É passageiro. E é isso que nós temos que entender. O vale, o deserto e as situações negativas que nós temos vivido são situações extremamente passageiras. O que nós precisamos entender é a fé
que o Senhor nos dá e nos proporciona termos em Cristo Jesus. E é essa fé, embasada na palavra do Senhor, que nos levará a chegar a Jerusalém. Jerusalém é logo ali. Ai, ai. É, meu irmão. Acho que a gente, de fato, nós, século XX, século XXI, aí iniciação do, posso dizer, iniciação do século XXI, porque poucos anos se passaram, né? Eu creio que nós nunca experimentamos um tempo no qual se tornou latente e evidente a vivência pela fé, como você disse. Exatamente. Fé. Fé. Fácil falar de fé nos púlpitos, fácil falar de fé para as pessoas. Vai na fé, meu irmão. Vai na fé, né? E agora? E agora? E tanto que, eu já vou te dar a palavra, meu queridão, só para mim abrir aqui um adendozinho aqui no que o Tiago, o Isaac falou, pastor Isaac. Hebreus capítulo 10, verso 38. Queridos, mas o meu justo, palavras do Deus Altíssimo, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele recuar, se ele ficar temoroso, se ele deixar que o pânico venha acometer a sua mente, o desespero, se ele desistir, o que Deus fala? Não me agradarei dele. Irmãos, vocês querem que Deus se agrade de você? Viva pela fé. Quem coloca a mão no arado, amados, não pode olhar para trás. Quem coloca a mão no arado, quem conhece esse Deus, Jeová Jireh, o Yahvé, quem conhece esse Deus, avança, não retrocede, porque se retroceder, Deus não agrada. Interessante que o escritor da carta aos Hebreus ainda diz assim: nós, porém, nós, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem em tudo isso e são o quê? Salvos. Só os fracos retrocedem. Só os vigorosos no Senhor, só os esperançosos no Senhor, só aqueles cheios da fé avança, porque todos aqueles que caírem na armadilha do inimigo em relação ao pânico, em relação ao caos, em relação ao medo, e retroceder, deixando a sua fé para trás, morrer até mesmo, o que vai acontecer? Estes serão destruídos. Mas os que verdadeiramente creem e sabem do agir de Deus, como você bem disse, Isaac, achei muito interessante você dizer que Deus não perdeu o controle da situação. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui acerca, como eu entendo, como a teologia nos apresenta também, acerca dos agentes de catástrofes. Como é que é isso, pastor Anderson? Daqui a pouquinho a gente vai falar para você. Essa eu quero até. Essa aí é boa. Agentes da catástrofe. Mas, assim, a grande questão é essa, amados. A gente tem que avançar para a gente ser salvo. Irmãos, a gente está aqui neste mundo com uma perspectiva. Daqui a pouco eu volto, porque se eu começar a falar aqui, eu não paro mais, não. Eu sou assim. Pegou o microfone, irmão, os irmãos da igreja me conhecem. Eu vou longe. E aí, abençoado? Como é que você está? Fala um pouquinho de você aí. O que você está percebendo? Esses tempos têm tido passado por algumas reflexões, como todo mundo tem passado, né? Eu sei que você também que está assistindo tem passado. Então, assim, como estar guardado no Senhor, como o pastor Isaac disse? Como se sentir guardado em Deus, como nós, como cristãos, podemos ter esse sentimento nesse momento tão difícil? Eu entendo que, assim como o pastor Anderson leu em Hebreus, o meu servo, o meu amado. Quando o Senhor fala que o meu amado, nós entendemos que nós somos dele. Se nós somos dele, nós temos que ter, nesse momento tão difícil, a real noção de quem é Deus para nós.
Quem é Deus para nós? Quem é Deus para você que está assistindo a gente? Quem é Deus para você? O que significa a pessoa de Deus para a sua vida? Em momentos de crise, em momentos difíceis. E eu tenho assistido algumas pessoas. No começo do ano, eu acompanho alguns pastores e alguns palestrantes. Alguns começaram um ano com o título O Melhor Ano da Sua Vida. E outros começaram o ano como o pior ano da sua vida. E eu só fui observando como que iam se desenrolar essas temáticas. E aí, como está sendo o seu ano? Como está sendo o nosso ano? Que ano difícil a gente vive hoje e que ano difícil a gente prospecta para frente. Então, estamos vivendo, que nem o pastor Anderson falou, eu acho que a gente nunca viveu tão nítido, tão latente, tão vivente, tempos difíceis. Vivereis tempos difíceis, angustiantes. E eu entendo o seguinte, eu trabalho com mídias, com redes sociais, com internet, com tecnologia, e eu entendo que tudo vai mudar daqui para frente. A sua forma, Isaac, de ser pastor, daqui para frente vai ter que mudar. Vai ter que se contextualizar, atualizar, a forma de nós nos relacionarmos, as nossas relações, os nossos relacionamentos vão mudar, as nossas conexões vão mudar, os nossos cultos vão mudar. E existe em nós uma necessidade de que a gente enxergue esse tempo, se sinta guardado no Senhor e entendamos que nós somos dele. Se você que está assistindo essa live aqui nessa noite, se você se sente um cristão e às vezes se sente só, estamos vivendo um tempo de quarentena. Estamos vivendo um tempo onde pessoas estão passando tempo de solitude, só em casa. Eu tenho minha mãe, mais de 60 anos, e eu, às vezes, tenho que conversar com ela via videochamada. Por quê? Porque eu trabalho num hospital, numa área de risco, e ela é grupo de risco. Isso dói muito, né, mano? Isso é muito ruim. Também estou sentindo muito isso. Então, tá difícil. Assim, as nossas relações elas vão começar a ser afetadas a partir de agora. E eu estava assistindo um rapaz, um senhor, ele é PhD em neurociência, e ele fala que ele mora num prédio, e nesse prédio ele conta que ele nunca, em todo o tempo que ele está morando lá, nunca teve briga entre os andares, entre os vizinhos. E nesse tempo de quarentena, ele relata que todos os dias há brigas entre casais, entre membros de família, entre pessoas, vizinhos, entre amigos. E recentemente a gente encontrou com alguns amigos e eles mesmos falaram, estavam do nosso lado, falando assim, ele formado em teologia, e ele falando para a gente que antes ele atendia as pessoas pessoalmente, hoje ele atende pessoas que estão se divorciando. Pessoas que não estão aguentando mais se relacionar com a pessoa que está do lado, vai se perder o contato, vamos perder o toque, e a pessoa não está aguentando mais se relacionar mais com as pessoas. O ficar em casa, a quarentena, eu creio que gera um momento de tanta reflexão, de tanta monotonia, de tanto tempo extra que tem sobrado. Eu acho que as pessoas estão esquecendo de quem realmente Deus é. Quem é Deus para nós? Ele é o Deus que te cura e te sara. Ele é o Deus que visita as suas emoções, visita o seu intelecto. Ele é o Deus que cumpre, que na verdade, que preenche as lacunas da sua solidão. Deus é aquele que preenche o nosso vazio.
Eu vi o pastor Anderson uma vez falando na pregação dele, falando que existe em nós um vazio do formato de Deus. É o filósofo Dostoiévski que tem essa frase, né? Exatamente. Existe em nós, queridos. E como é importante nós buscarmos esse vazio ser preenchido por Deus. É agora. Levanta um altar de adoração na sua casa. Vamos orar com as nossas esposas. Vamos orar com os nossos filhos. É tempo de nós levantarmos um altar de adoração na nossa casa. Não deixar que esse tempo tão triste, tão frio, tão sombrio que assola o mundo, vemos pessoas morrendo. Olha, eu vejo os números nas televisão, nos noticiários. Adoro assistir jornal. Pouco tempo que eu fico em casa, com a minha esposa, com a minha família, às vezes eu fico assistindo jornal. E às vezes dá vontade até de seguir aquela regra, né? Desligue um pouco o jornal, desligue um pouco a televisão. E é verdade, às vezes desliga, se desconecta um pouco da TV. Vai para a palavra, para o papel. Uma vez, pastor Anderson, eu estava andando na rua e eu estava com um papel e uma caneta na mão, e um lápis, eu acho. E eu encontrei um bêbado andando na rua. E esse bêbado, e eu estava aflito, precisando assim de uma palavra, indo para um certo local. E esse rapaz me abordou durante o dia na rua, próximo ao meu serviço, e ele me falou assim: se o mundo soubesse o valor que tem o papel e uma caneta, se o mundo soubesse o valor que tem o tempo que a gente gasta, muitas das vezes escrevendo, lendo um livro, a sós. Você sabe quem você é? Você se conhece? Você tem real noção de quem você é? Quando você está sozinho, o que você faz? O que você pensa? O que passa na nossa cabeça? Em meio a tanta informação, somos bombardeados todos os dias com bilhões de informação. Canais falando a mesma coisa, links falando as mesmas notícias. Nós não estamos desastre total. Preparados, nosso build, para captar tanta informação como uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Nos últimos tempos. E eu com a minha esposa, e ela me pergunta tanto, eu estou preparado para esse tempo? Sabe o que esse tempo traz para mim? A vinda de Cristo. E isso tem que ser trazido para a sua vida. Nós pensando nessa temática, pastor Anderson, vendo as ruas vazias, tudo fechado, todo mundo isolado nas suas casas, não te traz a memória que Jesus está voltando, não? E aí, trazendo você a essa memória, Jesus está voltando, estamos preparados? A Bíblia fala que Jesus pode vir como um ladrão. A Bíblia fala que Jesus vem, a vinda de Jesus vai ser como um relâmpago. Nós estamos preparados. Por isso que e finalizando isso daqui, eu vi a palavra da pastora Valnice Milhomens, conclamando o povo de Deus para que seja erguido nas casas um altar de adoração. Um altar de oração, de leitura bíblica. Por mais que estejamos envolvidos em tantas coisas, tira um pouco um tempo da internet, desliga um pouco a TV, para que nós possamos meditar na palavra, ouvir o Senhor, em meio à solitude, em meio à solidão, em meio a tanta notícia ruim, em meio a tanta tristeza. Sabemos que temos um Deus. E eu não sei se você está assistindo essa live, se você conhece Jesus, se você conhece a pessoa de Cristo. Ele te ama. Ele quer te visitar nessa noite. E eu sei
E eu tenho a real convicção de que não é esse tempo. Não é esse tempo que vai tirar a sua alegria, não é esse tempo que vai roubar a sua paz. Se você recebe essa palavra nessa noite, você vai ser visitado pelo Senhor e você vai ser preenchido pela palavra do Senhor. Amém. Vamos, conclama a igreja do Senhor nessa noite, pastores, líderes, vamos erguer um altar de adoração nas nossas casas. Tenho visto relato de tantos divórcios, pessoas assediando as outras, sabe? Lares sendo destroçados, moídos, filhos sendo massacrados. Eu tenho visto tantos lares com crianças nas casas e as escolas socando material nas crianças. E as crianças, muitas das vezes, os pais não têm acesso à informação, à internet, e as crianças estão ficando loucas, não tem o que fazer. Os pais não estão aguentando ficar com os filhos, pedindo para as escolas, pelo amor de Deus, voltem às aulas, porque eu não aguento ficar com meu filho. Que tempo é esse, pastor? Então, vamos refletir nessa palavra. Deus é Deus. E não é um tempo como esse que vai roubar a nossa paz. Eu creio, queridos, eu creio na visitação do Senhor. Eu creio na transformação dos lares. Eu creio que você possa ser visitado nessa noite. Por mais sozinho que você esteja, por mais só que você se sinta, por maior que seja a solidão que você esteja guardada no seu coração, saiba que Deus preenche essa solidão. Saiba que Deus, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos consola no momento de tristeza, de dor, de angústia, é o mesmo Deus que me visita todos os dias e pode visitar a sua vida também. Por mais aflito que você esteja, o Espírito Santo te conforta, te ajuda, te sustenta. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite. Amém, queridão. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a família. E em tempos de afastamento social, amados, como o Tiago bem disse, é difícil, né? E eu fico aqui em casa querendo ir na casa do meu pai, da minha mãe, às vezes chego lá, nem lá dentro, porque tem toda aquela questão, né, grupo de risco e tudo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E a própria sociologia explica, né, que nós temos dificuldade de lidar com isso, porque nós somos seres relacionais. Então, pastor, como é que a gente fica? Afastamento, a gente está aí padecendo, sofrendo esse afastamento com os irmãos, com os membros da igreja, mas tem também essa questão dos amigos, familiares e tudo mais. Hoje eu vi o extremo do afastamento social, uma reportagem hoje, não sei se vocês viram, que num país, se não me engano, no Equador, o presidente decretou que se alguém quebrar o afastamento social, sair para a rua, é para atirar, para matar. Que tempo é esse, irmão? Que tempo é esse? Afastamento social ao extremo, saiu para a rua, morre. Meu Deus, as pessoas, é igual você bem disse, Tiago, é muita coisa para você concatenar, para você associar, para você lidar, informações e mais informações. Teve pessoas que chegaram a dizer que estão com saudade daquelas reportagens, notícias de violência, de morte, homicídio, porque se fala hoje é só corona. Tu liga a televisão qualquer hora, no mundo, milhares de mortes, um somatório de milhares de mortes por dia. Como é que a gente convive com isso, irmão? Pastor, sabe o que eu sinto, e às vezes comentei com a minha esposa? Quando acabar tudo isso, como eu sinto saudade da igreja, eu não sei, pastor é pastor. Tá doido. Como eu sinto vontade de estar com os irmãos na igreja. Sabe qual é o meu sentimento? Quando voltarmos, que isso tudo vai passar, irmãos. Eu creio que isso tudo vai passar. Quando voltarmos a ter os nossos cultos, uma das duas coisas vai acontecer.
ou vai haver um avivamento, porque o povo vai estar sedento, chorando pela presença do Senhor, ou haverá um esfriamento total. Uma das duas coisas vai acontecer, isso eu tenho convicção. A que eu torço e oro muito é para que, quando voltarmos com força total, os cristãos de verdade nas igrejas, haja um avivamento em toda a nação. Eu estou até arrepiando aqui. Eu já arrepiei aqui, meu irmão. Você começou. Eu creio na nisso. opção A. Eu também. Eu Você sabe acredito por quê? nisso. Eu vejo assim, todas as vezes que Israel pecava contra Deus e virava as costas para Deus, Deus permitia o povo ser afligido. Era um tempo de esfriamento em Israel. Aí Deus permitia que o povo fosse afligido, e aí o povo penava e passava pelas situações complicadas e se lembrava de Deus. E sabe qual que é a maior lição e o ponto positivo de tudo isso que nós estamos vivendo hoje? É a valorização da busca a Deus. Sabe por quê? Porque parece que o coronavírus colocou os cristãos, a sociedade, num beco sem saída, do qual o único lugar que você pode olhar é para cima. Para onde você olha, você não vê saída. Você não vê saída. Uma luz, não existe nem a luz no fim do túnel mais. Você entendeu? O vírus veio para quebrar pelo menos 3 pilares da sociedade: a vida econômica, a saúde e a socialização. E diante disso tudo, o mundo parou dentro de casa, e aí o Tiago trouxe muito bem essa ideia. As pessoas têm dificuldade de se relacionar com a sua própria família. E o que eu vejo disso tudo é que Deus está mudando um pouco a nossa maneira de viver, no sentido de precisamos valorizar a família, precisamos valorizar nossos pais, precisamos valorizar nossos amigos e também precisamos valorizar a casa do Senhor, a igreja, aonde muitos não davam valor e agora estão sentindo falta daquele culto fervoroso, daquela palavra boa e edificante que tinha nas nossas igrejas. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil, eu como pastor, eu já fiz 2 ministrações através de internet. Meu irmão, é totalmente não diferente. É a mesma. Não, e pior eu, que sou mais da geração baby boomer, mais antigo, falava, pastor, faz live. Não, que live? Eu quero contato, eu quero corpo a corpo, eu quero... Meu irmão, não é fácil, não. E não deixa é fácil, eu falar alguma coisa para vocês, ver se vocês me concordam comigo. Eu sinto no meu coração que quando acabar tudo isso, as pessoas voltarem para as ruas, se socializarem no comércio, na sociedade, no centro da cidade, vai ter um tempo, nesse tempo, haverá uma sede gigantesca por conhecer Jesus. Gigantesca das pessoas terem uma presença do Senhor Jesus, uma visitação do Senhor Jesus. E cabe a nós estarmos ali, perto, presentes, preparados, as igrejas prontas, abertas. Nós, hoje, Deus está nos preparando para quando tudo isso acabar, voltarmos, nós incendiarmos o mundo com a palavra do Senhor. Porque vai ser terra fértil. Se existe uma grande verdade, que eu acredito nela, é que todo tempo difícil forja o homem e prepara ele para ser mais forte. E é exatamente isso que você está falando. Se vivemos uma geração de crentes mornos e até frios, essa situação veio para aquecer e despertar a igreja da importância e posicionar exatamente. Exato. Posicionar a igreja. É fato. Interessante que vocês dizendo isso. Hoje eu recebi de um pastor amigo uma pesquisa que nesses tempos de quarentena cresceu não sei quantos milhões lá em termos de pesquisa acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus. As pessoas estão despertando. Então, eu creio que Deus tem um propósito. Mas, bom, a gente vai continuar daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu venho com uma reflexão para a gente dar uma arrematada nisso tudo aqui, fechar. Vou trazer algumas questões para vocês, que você pensar um pouquinho, trazer um pouquinho de filosofia e teologia para você. Mas agora nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Vamos lá? Bora. Aleluia.
Aleluia, Pai, te amamos, Senhor. Amém, Jesus. Esse cara aqui, ele incendeia. Por onde ele passa, essas mãos nessas teclas. Deus tem uma unção muito grande na sua vida, meu irmão. Se existe algo que nós precisamos aprender, é obedecer a Deus. E se eu quiser agradar o Senhor, eu preciso ouvir o seu Espírito. Eu preciso entender seu Filho. Aleluia. Oh. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu Filho. Oh. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender do Espírito. E aí? E obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Sabe o que mais? E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Que o Espírito Santo possa gerar esse espírito de obediência dentro de nós. Que nós possamos entender que o processo o qual estamos passando não se trata de nos destruir ou de nos desmotivar, mas é para nos tornar fortes. Nós não precisamos entender, o que precisamos é crer. E crer envolve obediência. Amém? Aleluia. Irmãos, quer matar eu, né, irmão? Pelo amor de Deus, irmão, coinonia. Coinonia, Rodrigo. Não, rapaz do céu, eu voltei lá nas minhas origens metamorfósicas humanas. Cara, uma coisa que essas canções... Pelo amor de Deus. Elas têm alguma coisa que mexe com a gente, cara. Eu não consigo, por mais que nós tenhamos canções tão belas na atualidade, eu não consigo esquecer. Faz a introdução dessa música de novo aí, Rodrigo. Vai lá, canta só um pouquinho, por favor. Dá para desligar o playback aí? Que tá tão top. Faz playback. Que isso, mano. Só o comecinho, Isaac. Vamos lá, só o começo. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu Filho.
eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender? Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir Meus lábios para adorar aquele que vive e reina. para adorar, Para adorar, para adorar, para adorar. Meu irmão, que é isso? Rapaz, vocês vão embora hoje não, vai acabar a live aqui, não vai ficar aqui cantando Vou fazer uma vigília aqui. essas modas antigas aqui noite inteira, irmão. Meu pai amado. Aleluia. Queridos, você prestou atenção no que foi cantado? Ouvir o Filho para adorar a Deus, para agradar a Deus, eu tenho que ouvir o Filho e obedecer, meu Pai. Tenho que ouvir o Espírito. Eu dizia, Isaac, se eu não me engano, na minha penúltima pregação na igreja, antes de entrar nesse início de quarentena, eu falei de um detalhe acerca das igrejas, a revelação, né, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Em todas, claro que observações distintas, diferentes, né, algumas particularidades, mas uma coisa era exato entre todas no final. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou igreja, somos igreja, vocês são igreja. Esteja atento ao que Deus, o que o Espírito Santo está ministrando nesses dias. Amém? Vamos lá, a gente precisa fechar, né? A gente já está com quanto tempo de live aí, Gustavo? 1 hora? Eita, irmão, aguenta aí. Aguenta aí. Pastor Anderson vai trazer uma reflexãozinha aqui rápida. Só um minuto aqui, irmãos, espera aí. Aí a gente vai cantar um pouquinho mais. Ô, Isaac, Sim? te atrapalhei ou ajudei cantando? Pá, nem sei. Acho que foi. Rodrigo, você é meu amigo, hein? Foi bom. Foi bom? Very good. Beleza, vamos lá. Quando atrapalha, a gente sente. Sente. Irmão, eu não dei Mas conta, estava não, irmão. tranquilo. Você tá doido? Por mim, Você eu canta- cantava mais pelo menos umas 2 horas aqui Você contigo. você toca coinonia. O irmão que tocou coinonia para mim há 50 anos atrás. Nós nós estávamos matusalênico, lá no Éden ainda. A gente cantava. Aí eu fui apelei agora, né? Irmãos, eu ressuscitei aquele adorador aqui, irmão, né? Amados, Glória a Deus. é bênção a gente poder fazer tudo aquilo que Deus tem para nós. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui nessa noite? Discutindo. Isaac falou, Tiago falou, acontecimentos históricos que na palavra de Deus nos apresenta, acontecimentos atuais deste mundo que, na verdade, convergem para nós cristãos sempre tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo e aquilo ainda que haverá de acontecer, se Deus permitir, tudo isso haverá de convergir para o céu. Nós não estamos aqui em uma proposta diferente que não seja de sermos considerados, avaliados como cidadãos dos céus. Amém? Por isso vocês creem nisso? Amém? Amém. Então, é tão interessante isso que eu estou dizendo para vocês, porque esse é o princípio da essência cristã. Entendermos que nós não somos seres carnais, por mais que tenhamos matéria aqui, mas nós somos seres essencialmente espirituais. Matéria vai morrer, vai acabar, né? Você vê, rapaz, até essa quarentena para nós, assim, a gente está ficando mais fortinho, tá? Deu engordada, viu? Moço do céu, tem que sair desse negócio logo, eu preciso Misericórdia.
né? Então, assim, essa matéria vai acabar, mas algo que nunca muda, amados, que nunca vai acabar, que nunca vai depreciar, e que haverá de retornar para o nosso Criador, aquele que enviou, é a nossa alma, o Espírito que está comunicando com Deus, o Espírito que Deus nos deu. E eu acho tão interessante que as pessoas hoje sofrem, sabe, a gente está falando aqui, o Tiago falou de sofrimento, tudo isso que a gente está vivenciando, o mundo nesse caos, nesse pânico, essa vivência em torno do caos, em torno de expectativas de dias piores, cada dia que se passa, más notícias chegam, e como administrar tudo isso? Irmão? Se nós não entendermos, vejam bem, se nós não entendermos a nossa essência em Cristo, a gente vai entrar nessa vibe. A gente vai entrar nessa vibe. Se a gente não entender que a gente não pertence a esse mundo, que a gente não entender que existe uma vida para ser vivida, uma vida que isso aqui é só passagem, somos peregrinos aqui, o que vai acontecer? Nós vamos entrar nesse turbilhão de pessoas acometidas de desesperança, acometidas de sofrimentos. Na verdade, amados, a gente experimenta, a gente está sofrendo, a gente experimenta. Mas é tão interessante, tem um texto que eu acho muito interessante, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, para mim é um dos textos mais, não só dentro dos evangelhos sinópticos, mas dentro do Novo Testamento, um dos textos mais importantes, porque, na verdade, ele nos desperta para a verdadeira essência de Jesus Cristo, e também, por que não dizer, para a nossa verdadeira essência. É o texto ali que está ali em Lucas 9, capítulo 28, que fala acerca da transfiguração. Eu quero ler bem rapidamente aqui para poder compartilhar algo com vocês, para a gente refletir sobre algo aqui. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, que eram os seus 3 discípulos mais próximos, mais assim, né, amigos do peito mesmo, pegou esses camaradas e foi para o monte. Foi para o monte fazer o quê? Foi para orar. Eles pegaram, os 4 subiram para o monte, Jesus, Pedro, Tiago e João. E o verso 29 diz assim: enquanto orava, eles estavam ali orando, enquanto oravam, a aparência do rosto de Jesus, não dos discípulos, de Jesus, transformou, e suas roupas ficaram alvas, ou seja, brancas, como um límpido que a gente não conhece aqui neste mundo. Ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Irmãos, a gente mal consegue olhar para um relâmpago, né, Tiago? Quando está chovendo, acha bonito. Além de bonito, é um pouco assim pavoroso, porque é algo muito forte, é algo que conota força, né? O trovão, o thunder, né? E energia. Então, aí, interessante que Jesus ali, naquele momento, ele tira essa casca que nós temos, essa casca aqui, ele mostra, ele se revela na sua verdadeira essência. Ele se revela na sua essência. Olha, eu não sou isso, eu não sou casca. Vou mostrar para vocês quem eu sou. Então, Jesus se revela. E interessante que no momento que Jesus se revela, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. E esses homens não eram os discípulos que estavam ali. Esses homens já não viviam mais aqui nesse mundo matéria, já estavam no outro plano, estavam vivendo uma outra existência, num outro campo de existência, na eternidade. Quem foi esses 2 homens que apareceram para ele? Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. Então, eles estavam sabendo do plano. Olha que interessante, pastor. Olha que interessante, Rodrigo, Tiago. Eles estavam, enquanto os discípulos estavam ali bobo, cara, eu fico imaginando eu naquela cena. Eu não sei qual que seria a minha reação, a verdade é essa. Mas ali Jesus não estava nem preocupado com eles, Jesus estava ali conversando com eles, com Moisés, conversando ali com Elias acerca de questões futuras. Ou seja, mentes pensantes em outro plano de existência, eternidade. Então, isso é para nós. Então, vejam bem, e aí, eles estavam conversando sobre a parte de Jesus, quando é que tu vai ser crucificado, como é que vai ser, como é que vai ser, quantos dias ainda, tal. Eles sabiam que isso haveria de se cumprir ali em Jerusalém.
E aí vem um outro momento, um outro episódio daquela cena ali. O verso 32 fala assim: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Irmão, pelo amor de Deus, os caras estavam falhos. Você vê que a matéria, Jesus estava ali se mostrando a sua verdadeira essência, e os caras estavam ali limitados à sua matéria, à sua existência física. Então, subitamente eles acordaram. Como é que não acordam com uma cena dessa? Subitamente acordaram, viram a glória real de Jesus, na sua essência, e os dois homens que estavam com ele também, porque aqueles homens apareceram ali no meio daquela luz. Apareceu Moisés de um lado, Elias do outro, eles começaram a bater papo ali, entendeu? Olha o verso 33, que interessante, é aqui que eu queria chegar para poder refletir algo com vocês. Quando esses iam se retirando, quem ia se retirando? Moisés, Jesus, vou voltar lá para aquele lugar lá, isso aqui para mim já era, basta. Já sofri demais, Elias, Moisés, aquele povo no deserto. Irmão, pelo amor de Deus, haja paciência. Você falou: Jesus, hasta la vista, estamos partindo, tivemos daqui a pouquinho lá. E aí, loucamente, né, aqueles discípulos de Jesus viram isso e abordaram Jesus, pastor. Abordaram Jesus. O que eles fizeram? Eles ficaram loucos. O que a gente vai fazer? Disse o seguinte: mestre, é bom estarmos aqui, não vamos descer, não. Aqui é o local da glória, aqui é o monte da transfiguração, é onde nós conhecemos a sua essência, vimos quem realmente você é, não ser humano presente aqui neste mundo, mas como tu és em relação à eternidade. E aí eles falam assim: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outras para Elias. Aí o texto diz assim, entre parênteses aqui, versão NVI, ele não sabia, Pedro não sabia o que estava dizendo. O que quer dizer isso? Pedro não imaginava que aquilo ali não seria possível, porque tem uma condução de vida, tem um segmento, a vida tem que andar, simplesmente não pode ficar no monte, longe de todos os problemas, longe das aflições. E aí, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolvidos, e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ouçam-no. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está comunicando conosco através do Espírito hoje. E o texto ainda fala assim: tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Isso é fantástico, irmão. Mais fantástico ainda é uma analogia aqui do pastor. Eu tenho esse livro aqui do pastor Frank Ferreira, da Editora Vida, Agostinho de A a Z. Agostinho traz uma ideia acerca, uma interpretação acerca desse texto que eu preciso ler. Eu não conseguiria transmitir para vocês aqui, tentando se colocar no lugar dele. Ele fala assim, acerca do sofrimento. Nós estamos falando aqui sobre o sofrimento, discutindo sobre o sofrimento, não é isso? As dificuldades de lidar com essas questões. Olha só, Lucas 9:33, Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Compreendido o quê, pastor? Que a nossa vida aqui é pautada, sim, em aflições e sofrimento, e não tem, como o próprio Cristo disse, você disse, pastor, no mundo tereis aflições. Olha como continua aqui a análise. Ele quem? Cristo. Reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Somente depois da morte física nos está reservado vida sem o quê? Sofrimento. Mas enquanto estiver aqui, amados, não tem como não. Seguindo. Mas agora, ele mesmo diz, olha só, a análise de Cristo, a mentoria de Cristo. Pedro, desce para sofrer na terra. Não dá para ficar aqui não, Pedro.
para servir na terra. Além de estarmos sofrendo, nós temos também que servir aqueles que estão necessitados, que não têm o entendimento que nós temos acerca da instrução bíblica que nós temos. E continua dizendo: desce, Pedro, para você sofrer, desce para você servir, nós temos que descer para ser desprezado. Eu descerei e serei crucificado na terra. Não dá para ficar aqui, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, ou seja, tenho um propósito estabelecido debaixo do céu para todas as coisas. Quando o pastor Isaac falava acerca dos planos, dos tempos que vivemos, eu creio sim também acerca desses propósitos. Eu acho que não vai dar para a gente vai ter que marcar outra live. Não vai dar, irmão, o negócio aqui vai pegar. Veja bem, olha, continuando. A vida, quem é a água da vida? Jesus. Jesus, indiretamente, implicitamente, diz para Pedro: Pedro, a vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O pão da vida teve fome. O pão da vida teve fome. O caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, se não for por Ele. O caminho desce para cansar-se na caminhada. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que se revelou em glória no momento da transfiguração, também admite que também era necessário descer para continuar a caminhada, e essa caminhada ia ser muito cansativa. A nossa caminhada aqui, a nossa vida de fé é muito cansativa. E por último, a fonte da vida, desce agora para ter sede. Jesus Cristo teve sede, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo sentiu dor, e ele finaliza assim: e você, Pedro, quer ficar aqui com tendazinha, na mordomia, no bem bom, sendo servido das coisas celestiais, e papapá, papapá? Pedro, tu recusas a sofrer. Você está vendo só como é que um versículo nos ensina tantas certezas acerca da vivência cristã? Então, diz assim, para finalizar: portanto, cumpriram-se todos os sofrimentos de Cristo, todos os sofrimentos em nosso cabeça, que é Cristo. Restavam vir ainda o pior de todos eles. Qual é, pastor Anderson? Restavam vir ainda os padecimentos de Cristo em seu corpo. A crucificação ainda teria que vir. Pior de todas as mortes da época. Então a gente fica avaliando e pensando, falando, a gente está vendo, a gente está sofrendo, estamos em quarentena. Gente, espera aí, vamos analisar outras nações do mundo. Está aqui, ó, o globo, ó, outras nações, o que está acontecendo em outras nações. Nós ainda estamos locados em uma nação cristã, uma nação que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, em grande número, uma nação que tem dobrado os seus joelhos. Tem visto aí, pastor, hoje mesmo eu vi uma declaração do presidente Bolsonaro, declarando que, convidando, não sei, entenda como quiser, eu vi esse vídeo agora há pouco tempo, antes de começar essa live, convocando as pessoas a jejuarem no domingo. Sim. Irmão, que presidente faz isso? Que nação que faz isso? As nações, irmãos, eu não concordo com muita coisa que Bolsonaro fala e faz, não concordo, né, eu tenho a minha opinião, mas, irmãos, nós temos o privilégio de ter um presidente, um rei, né, o presidente é um rei de uma nação, é o supremo dessa nação, que convoca o seu povo a jejuar. O presidente vai jejuar, e a gente? O que a gente vai fazer, né? Então, queridos, é isso. A gente não pode pensar que a vida é esse mar de rosas, porque, na verdade, não é. A vida aqui é difícil, sabe? E sabe qual que é a maior dificuldade? Eu não vou estender aqui, depois a gente vai ter um outro momento. As pessoas hoje estão, Tiago, pastor, Rodrigo, as pessoas hoje estão dentro dessa linha de
estão desesperançadas, as pessoas hoje estão sem muitas perspectivas, estão com medo, como a gente falou, estão aflitas, né? A crise está chegando, a crise financeira está aí, está aflorando e vai acentuar um pouco mais. Tem a crise existencial. O que nós precisamos entender é o seguinte, mas as pessoas ficam procurando Deus em tantas coisas. Às vezes a pessoa precisa, né, eu vi algumas fotos de pessoas na porta da igreja, tem que estar na igreja para poder. E eu estou sentindo falta demais, mas espera aí, irmãos. Não vamos procurar Deus muito longe, não. As pessoas hoje estão sofrendo, estão com crise de pânico, até mesmo entrando uma depressão profunda, pessoas que nós conhecemos que estão pensando com pensamento até suicidas, sabe? Pessoas que conhecem Deus. Sabe por quê? Porque, na verdade, até hoje não entendeu que você não precisa ir muito longe para buscar Deus. Sabe por quê? Porque Deus está em você. Amém. Olhe para dentro de si, irmão. Queridão, você que está em casa, olhe para dentro de você. O seu corpo hoje, mortal, é templo do Espírito Santo. Então você não precisa ir muito longe, desespero. Quando você estiver aflito, olhe para dentro de si. Não precisa ir muito longe, Tiago. Olhe para dentro de si. Se você crê que você é um amado, você é um escolhido de Deus, você não haverá. Nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos cantar mais uma última canção agora. Nós vamos encerrar essa live. Eu tinha outras coisas para falar aqui, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o fato é, amados, olhe para dentro de si, encontre Deus, encontre a suficiência da sua existência dentro de si. Amém? Querem complementar alguma coisa para a gente poder adorar? Se permite falar? Claro. Olhando esse contexto da palavra maravilhosa que o senhor trouxe, após a visão, após o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, os discípulos desceram com Jesus e lá estava um pai desesperado por causa de um filho que estava endemoniado. E quando eu ouvia o senhor falando, eu percebia também que a igreja, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ela precisa ser a resposta para muitas pessoas. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa que falou para mim que estava enferrujada na fé. Que não estava enferrujada na fé. Que não estava querendo orar mais. Só passar o óleo da unção. Bálsamo. White Lube Gospel. A curar. E eu disse para aquela pessoa, eu falei assim, olha, você é a resposta que muitas pessoas precisam ouvir da parte de Deus. Porque existem pessoas, pastor, que não vão me ouvir, que não vão ouvir o senhor, que não vão ouvir o Tiago, que não vão ouvir o Rodrigo, mas vão ouvir cada um de vocês que estão assistindo. Nós não vamos alcançar pessoas que você pode alcançar. Você é uma voz. Você é uma resposta para essa geração. E a igreja precisa se posicionar. Ficar em cima do monte, como o pastor disse, é bom demais. É cômodo, né? É cômodo. Tem aquela outra expressão, me fugiu da cabeça, conforto, né? Zona de conforto. Zona de conforto. Se fosse zona ruim, de conforto. Se fosse ruim, não chamava conforto. Mas Jesus nos chama para sair dessa zona de conforto. Porque existem pessoas que precisam ouvir a nossa vida como resposta. Precisamos sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. E o Rodrigo disse algo aqui interessante comigo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Todo medo. Precisamos entender isso, precisamos nos posicionar como resposta. Eu queria só perguntar para vocês, deixar essa bomba para vocês. E eu tenho certeza que algumas pessoas, até cristãs, às vezes se sentem nessa situação e nós vamos talvez orar por isso. Quando alguém olha para dentro de si e muitas vezes não vê nada, às vezes nem Deus. O vazio. Está vazio. O vazio existencial, né? Olha para si e não vê nada, nem Deus. E às vezes olha para frente e também não vê nada, não vê Deus, não vê esperança, não vê nada. Tudo muito sombrio.
tudo muito oculto, tudo muito nebuloso. O que fazer? Onde ir? Né? Eu tenho certeza que alguém, às vezes, eu senti de que a gente possa conversar sobre isso, às vezes se estender depois numa próxima live, e talvez a gente orar por isso. Mas como vocês veem isso? Quando olhar para dentro de si e não ver nada, nem Deus. Então, eu entendo da seguinte forma. Nós colocamos, às vezes, muitas desculpas quando Deus nos chama. Moisés foi um cara assim. Jeremias foi um cara assim. Porque, na verdade, nós não somos absolutamente nada. E enquanto nós olharmos para dentro de nós, veremos que não somos nada. Isso. Mas a partir do momento em que aqueles homens entenderam que Deus era tudo, e não pautaram a sua vida apenas naquilo que eles eram, porque eles sabiam que não eram ninguém, a coisa começou a mudar. Então você está querendo dizer que quando a gente olha para dentro de si e não vê nada, o nada é Jesus? Na verdade, não é aí que eu quero chegar. Quando a gente olha para dentro de si e não vê nada, a gente precisa entender que Jesus é tudo. É exatamente o contrário. Eu vejo dessa forma. Porque na impossibilidade do homem, existe a possibilidade de Deus. E quando esses homens olharam para dentro de si e não viram nada de bom, como aquela canção do Diante do Trono diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, isso é uma verdade. Mas um desejo eu tenho, e eu preciso ser transformado. Preciso do seu perdão e me dá um novo coração. A questão é que o que eu não sou, eu posso transformar isso em quem Ele é. Se hoje eu consigo olhar para a minha vida e não ver absolutamente nada, e nenhum ponto de esperança, eu tenho que mudar minha visão. Porque não se trata de mim, se trata dele. Jeremias falou para Deus que não dava. Moisés disse para o Senhor, manda outro. Mas Deus gosta de usar aqueles que não são para confundir os que são. Porque a glória sempre será de Deus. E talvez você olhe para dentro de si e fale assim, eu não sou nada. Eu sou um João Ninguém. É exatamente você que Ele quer encher e usar. Essa é a visão que eu tenho. Amém. E eu quero, Fala, cara, pastor. eu agora enchi aqui, ó. Ela baixérias, tô aleluiado, né? Como diz um pastor amigo nosso. Vamos lá. Quero te responder com um versículo. Sim. Gálatas 2:20. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não preciso olhar para muito longe, procurar Deus nos cantos extremos, distantes, longínquos. Não olhe para dentro de si apenas. Cristo vive em mim. Somos a habitação dele. Somos habitação, somos templos. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou naquela cruz por todos nós. Aleluia! Amém? Vamos Aleluia. adorar? Vamos adorar? Vamos. Mais um. O Senhor é bom. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Aleluia, Jesus. Então minha
alma canta a ti, Senhor. Seja visitado pela presença do Senhor. Grandioso és tu, Jesus. grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Grandioso és tu. Queria aproveitar que a gente está com esse globo aqui e orarmos pelo Brasil, mas também orarmos pelas nações, pela cidade de Anápolis, pelo estado, porque se existe algo que eu creio, é na unção que está sobre a igreja e a unção e a autoridade que a igreja carrega. E a palavra do Senhor diz, e é o texto que acho que todo mundo está citando nesses dias, que é 2 Crônicas 7,14. E você vai perceber que essa palavra não é para descrente, ela é para crente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus, perdoar o pecado e vai sarar Amém, Jesus. a terra. Aleluia. Eu quero fazer essa oração, e como o pastor Anderson se adiantou, eu quero também me ajoelhar. Senhor, como Amém, Jesus. a canção que nós cantamos, Oh, Espírito Santo. grandioso és tu. Sim, Jesus. O mundo está em caos, mas o Senhor reina. Sim, meu Pai. O mundo se curva Sim, Jesus. diante de uma pandemia, diante da crise, Sim, mas em Ti Sim, Jesus. nós permanecemos de pé. Sim, Jesus. E nós, ó Deus, queremos Te pedir perdão. Sim, Pai. Perdão pelo especial do Netflix que foi feito afrontando o Teu nome. Sim, Jesus. Queremos pedir perdão por todos aqueles que desfilaram na Sapucaí, Sim. arrastando Espírito Santo. simbolicamente o autor da vida nas ruas, Oh, Jesus. colocando Satanás como triunfador. Lava o mundo. Lava Nós queremos Te pedir perdão pelas nações que rejeitam a verdade do Teu Evangelho. Queremos pedir perdão por aquelas nações que fazem das mulheres escravas sexuais. Sim, Pai. Pedimos perdão, Senhor, por aquelas nações que negam o Teu nome, Sim, que não aceitam a Tua existência. verdade, Jesus. Te pedimos perdão por Anápolis. Deus. Te pedimos perdão pelo estado de Goiás. Sim, Jesus. Te pedimos perdão pelo Brasil. E por todas as vezes que como igreja não nos posicionamos, pelo contrário, nos omitimos Sim, a realidade. Nos perdoa. Sim, Sara a nossa terra, Senhor. Jesus. Jesus. Sara a nossa nação, Jesus. Sara o nosso povo. Verdade, Jesus. Que nesse momento existem milhares e milhares de pessoas espalhadas no mundo, num leito de UTI, contando as mortes, contando os minutos para morrer. Oh, Jesus. E sabe, Senhor, talvez a culpa seja realmente nossa, de não nos posicionarmos e de não, Senhor, levarmos a palavra do Evangelho Jesus. àqueles que realmente necessitavam. Sim, Pai. Preferimos ficar no nosso monte,
quietinho porque estava bom demais. Sim, Deus. Labashure canta labassurianda lamanai. Perdoa-nos, Sim, Jesus. porque a tua palavra ela é fiel, imutável e verdadeira. Sim, Jesus. E para aquele que se humilha, como estamos fazendo aqui como igreja, o Senhor ouve a oração. É verdade. Para aqueles que buscam o Senhor e oram com intensidade, o Senhor perdoa os pecados. Sim, Deus. E para aqueles que se convertem do seu mau caminho, Sim, Jesus. o Senhor sara a terra. Sim, Pai. Clamamos por misericórdia, embora não merecemos. Clamamos pela sua intervenção, embora estamos colhendo aquilo que plantamos. Sim, Jesus. Mas acreditamos no amor, na bondade e, sobretudo, na magnitude Amém, do Jesus. nome de Jesus. Verdade. Clamamos a Ti como igreja, sare a nossa terra, cesse essa pandemia, Sim. cesse esse vírus Sim, nas Jesus. nações. Como igreja nos Sim, posicionamos, nos humilhamos. Sim, Senhor, Jesus. domingo jejuaremos. Sim, Deus. O Brasil estará em jejum, meu Deus, eu nunca vi isso. Sim, Jesus. Para que o Senhor, ó Deus, estenda o teu braço de misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem Obrigado, o mar. Senhor. Inunda o mundo. Obrigado, Pai. Nós cremos, ó Pai, Sim, Jesus. em cada Oh, Jesus. palavra, em cada sílaba, Pai, proferida nessa Sim, oração. Jesus.